Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu nem sei se eu ainda sei gravar vídeo. Acho que eu fiquei um pouco mais de um mês aí sem postar nenhum vídeo por aqui. Mas nesse vídeo eu quero falar sobre uma fase da vida que todo mundo passa, que é a fase do desânimo. Eu acho que isso faz parte, né, da vida, da caminhada do ser humano, enfim, é sobre isso o vídeo de hoje. Mas se você não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever. Se você gosta desse tipo de conteúdo que tem como objetivo edificar sua vida, deixe o seu like também, porque o YouTube entende que é um conteúdo relevante e eu tenho certeza que vai edificar a vida de muitas pessoas por ser baseado na palavra de Deus. É isso aí. E eu sou a Natália Belissaro e eu criei esse canal com o objetivo de edificar a sua vida. Eu vou ler 1 Reis 19, a partir do versículo 5, só para contextualizar. Elias está sendo perseguido por Jezabel. E aí ele fala: Basta, Senhor, tira minha vida, porque eu não sou melhor do que os meus pais. Deitou-se e dormiu debaixo de um zimbro, e eis que um anjo tocou nele e lhe disse: Levante-se e coma. Elias olhou e viu, perto da sua cabeça, um pão assado sobre pedras em brasa e um jarro de água. Comeu, bebeu e tornou a dormir. O anjo do Senhor voltou, tocou nele e lhe disse: Levante-se e coma, porque a viagem será longa. Então Elias se levantou, comeu e bebeu, e com a força daquela comida caminhou 40 dias e 40 noites até Horebe, o monte de Deus. Eu tenho vivido de um tempo pra cá, assim, uma fase de desânimo. Desânimo no sentido espiritual mesmo, sabe? Tem uma baqueada, assim, espiritualmente falando. E no fundo do meu coração, eu até lembrei, né, agora antes de gravar o vídeo, daquele hino Segura na Mão de Deus. Segura na mão de Deus, segura na mão de Deus, pois ela te sustentará. E às vezes é isso, às vezes tem momentos da nossa vida que é Deus. Se não for Deus, se não for misericórdia dele, claro que em todo tempo é assim, mas tem alguns momentos que a gente sente que é mais, né? Se não for a misericórdia de Deus em certos momentos, tipo assim, a gente vai perecer. E eu passei por esse sentimento, e tem poucos dias, assim, que eu tenho sentido um renovo diferente, uma chama mais forte, sabe? Novamente. E o meu desânimo decorreu de decepções, e antes do desânimo eu também tava passando por outra fase na minha vida pessoal. E enfim, gente, aí juntou uma coisa na outra e foi assim, aquele sentimento de só misericórdia. E eu tava pensando muito sobre essa questão, né, por conta de tudo que eu tenho vivido, e eu resolvi falar nesse vídeo o que fazer quando o desânimo surgir. É normal a gente ter esses momentos. Se a gente pegar ali a palavra de Deus e analisar, teve Elias, que ele estava nitidamente nesse momento de desânimo, onde estava sendo perseguido por Jezabel, e ele queria morrer. Ele falou assim: Deus, me mata aqui, né, que é melhor, já chega, eu não aguento mais. Só que ao invés do Senhor atender ao pedido de Elias, né, o Senhor deu para ele alimento, descanso e uma palavra de ânimo. E assim o Senhor faz com nós. Ele nos dá alimento, descanso e uma palavra de ânimo. Foi isso que eu senti há uns dias atrás, porque apesar de me sentir desanimada no sentido espiritual, eu não parei de ler a Bíblia. Eu diminui drasticamente meus momentos, assim, de estar de joelho em oração, mas eu conversava com o Senhor, assim, no meu coração, no meu dia a dia, só pedindo ajuda, gente. Eu falei: Deus, eu falava pro Senhor, eu falava: Senhor, me ajuda, segura minha mão, sabe, não me deixe desistir, porque eu sei por toda a minha vida nos caminhos do Senhor que não tem nada melhor que estar no centro da vontade de Deus, que ter Cristo no barco. A minha avó, ela tem um costume, se você pergunta pra minha avó: tá tudo bem? Ela fala: ai, com Cristo no barco, vai, tudo bem. É a forma dela responder. E é isso. Independente da situação, independentemente do que você viva, sendo uma circunstância muito ruim ou você tendo uma vida muito boa, se você não tiver Jesus, você vai se sentir incompleto. Então, por mais que eu esteja saindo dessa fase de desânimo,
o importante é ter Cristo na sua vida, Cristo no barco, em qualquer circunstância. Paulo também, ele passa por diversos períodos de desânimo, né? Porque ele é perseguido. Paulo enfrenta muitas tribulações ali enquanto ele prega o evangelho, dá pra ver isso ali nas cartas que ele escreve. Então, uma das coisas que me ajudou muito a permanecer, mesmo estando assim desanimada, é fazer o que a palavra de Deus diz, trazer à memória aquilo que me traz esperança. Eu comecei a lembrar de tantas coisas que eu já vivi com o Senhor, tantos testemunhos que eu tenho para contar, ótimas experiências com Deus, por simplesmente persistir na caminhada com Ele, sabe? Então, trazer à memória o que traz esperança me ajudou muito e tem me ajudado muito nessa fase. A gente tem que lembrar das promessas do Senhor, a gente tem que lembrar quem o Senhor é, a gente tem que lembrar dos feitos do Senhor, por isso que é tão importante a gente ler a Bíblia. Eu tava até conversando com meu esposo esses dias, eu falei, nossa, há um tempo atrás, né, parecia que eu tava lendo a Bíblia, tipo, mas sabe quando você tá lendo, porque às vezes já é um costume, pra mim já é um costume ler a Bíblia, já é um hábito, e eu não tava sentindo mais aquela chama queimando, esse tipo de coisa assim. Mas eu tava lendo e querendo ou não, isso gera um impacto positivo, porque uma vez que você tá lendo, você tá ali tendo acesso aos feitos do Senhor, o que Ele realizou. Então lembrar disso é algo muito bom, assim, saber que o Senhor, Ele é o mesmo Deus de ontem, hoje, e a Bíblia fala que Ele vai ser eternamente. Deus, Ele é imutável, Ele não muda. Quem muda somos nós, né? Dependendo das fases da vida que a gente tá, dependendo das circunstâncias as quais a gente tá vivendo, a gente vai mudando com Deus, a gente para de orar, a gente desanima de ir pra igreja, só que o Senhor continua ali, né? Querendo ter acesso ao nosso coração, mas é aquilo. Deus é um Deus educado, né? A palavra de Deus lá em Apocalipse fala: se hoje você ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Então o Senhor, Ele sempre tá falando. Há um tempo atrás eu aprendi isso, ouvindo uma pregação, e nessa pregação a pessoa falou: Deus sempre tá falando, Deus não fica quieto. É a gente que não tá ouvindo, a gente que não tá num relacionamento com Ele, mas o Senhor, Ele sempre tá falando de algum modo, enfim, de alguma maneira. O Senhor, Ele não para de falar. E então a gente tem que estar atento a isso. A segunda coisa é convidar a Deus para nos dar forças, seja lá qual seja o momento, né? Porque a palavra de Deus diz que nós podemos todas as coisas em Cristo que nos fortalece. Isso está lá numa das cartas de Paulo. E uma das coisas das quais ele aprendeu é que nós podemos estar abatidos, mas nós não seremos destruídos. E aí fala assim, no versículo 8: em tudo somos atribulados, porém não angustiados, ficamos perplexos, porém não desanimados, somos perseguidos, porém não abandonados, somos derrubados, porém não destruídos. E aqui ele fala de algumas circunstâncias as quais a gente passa, só que a gente não morre. Independente dessas circunstâncias, o Senhor, Ele vem com aquilo que Ele precisa para as nossas vidas. Uma terceira coisa é reafirmar a nossa esperança em Deus, assim como Davi fez ali no Salmo 42 e 43. Então, que a gente possa reafirmar nossa confiança no Senhor. Eu falei, né, que eu não estava mais orando como eu orava, de ajoelhar, mas no meu coração sempre tinha ali um clamor por Deus, assim, para que Deus não me deixasse perecer. E orar, né, gente? A gente tem que orar, porque mesmo que seja assim, mesmo que você não tenha aquele momento de dobrar o joelho, assim, enfim, mesmo que o seu momento de devocional não seja tão tipo, uau, como meu coração tá queimando por Deus, mas que você tenha esse hábito de dialogar com Deus no dia a dia. Quantas vezes, durante, assim, a limpeza da casa, eu fazendo alguma coisa, o Senhor vai ministrando no meu coração de uma forma muito forte. Então, que a gente possa ser essa pessoa que ora, né, que tem uma vida de oração no dia a dia, fazendo as tarefas de casa, trabalhando, cuidando dos filhos, cuidando, enfim, dos estudos, que a gente seja o tipo de pessoa que tem sempre aquele espírito em oração, porque a Bíblia fala que o Senhor, Ele se compadece das nossas fraquezas. Isso está lá no livro de Hebreus. A gente tem um sacerdote que se compadece de nós, se compadece
né, nos momentos difíceis, ele se compadece das nossas vidas nessas circunstâncias pelas quais nós passamos. Então eu espero muito que esse vídeo tenha de alguma forma edificado a sua vida. Não se deixe ser engolido, sabe, pelas circunstâncias, independentemente de quais são elas. O Senhor, ele sempre vai estar ali pronto para nos ouvir, para nos ajudar, e tudo passa, né? Lá em Eclesiastes fala que é tempo para todo propósito, e ele cita uma sequência de coisas ali: tempo de plantar, de colher, tempo de abraçar, tempo de se afastar. Então tem tempo para tudo, tudo passa. Então o desânimo vem, mas ele também vai embora. Então é isso que a gente tem que ter em mente. A dificuldade vem, mas ela passa. Tem o tempo de se alegrar, o tempo de chorar, e o tempo de chorar volta, assim, é com desânimo. O desânimo vem e passa. É como diz aquele hino, né? A luta vem e passa. Não desanime, não. E é isso aí. Então, que nós possamos ficar firmes em toda e qualquer situação. Que Deus abençoe a sua vida. E até o próximo vídeo.